fazer entrevista mais uma vez. É a segunda entrevista que eu faço com o meu patrão. E ele vai falar sobre a diferença entre a esquerda e a direita. Eu vou passar a palavra para ele. Boa tarde, Fábia, boa tarde, espectadores. Meu nome é Gildo, eu sou professor de História na Universidade de São Paulo e estou atendendo aqui o convite da Fábia para conversar um pouco sobre as diferenças entre partidos de direita e de esquerda. Bem, a ideia de chamar direita ou esquerda tem uma origem na história. Foi quando foi proclamada a Revolução Francesa, a partir de 1789. Até essa época, a França vivia um regime monárquico. Havia o rei, a rainha, todos os nobres, e quando ocorreu essa revolução, o povo tomou o poder. Quem era o povo? O povo eram as classes médias, eram as classes trabalhadoras e até mesmo as pessoas que eram tão pobres que nem eram muito levadas em conta. E com a Revolução Francesa, pela primeira vez a França então teve um governo democrático em que havia deputados. Esses deputados se sentavam num parlamento, que era como um congresso, e eles se sentavam à direita ou à esquerda do centro do auditório. E na direita ficavam aqueles que defendiam mais os mais ricos e, na esquerda, os deputados que defendiam os mais pobres. Então, desde essa época, é costume falar entre direita e esquerda. É claro que, quando se fala só desse jeito, direita ou esquerda, fica difícil classificar todos os representantes, sejam vereadores, deputados estaduais, federais ou senadores, mas, de uma maneira geral, nós temos tido, desde essa época da Revolução Francesa, há mais de 200 anos atrás, esta divisão, esta polarização entre aqueles que se alinham mais com a maioria dos trabalhadores e aqueles que se alinham mais com os interesses daqueles que são mais ricos e geralmente que detêm o poder. Eu estou falando então numa situação que às vezes é teórica, porque muitos deputados que se dizem de esquerda, na prática da sua vida política, nem sempre vão defender os mais pobres. E isto, então, tem a ver com os partidos. Nós temos, no Brasil, pouca tradição política de partidos. Muitos partidos têm nomes que lembram ideais que nós diríamos da esquerda. Às vezes, esses nomes confundem a população, porque nem sempre uma sigla que tem a palavra trabalhador, ou esquerda, ou socialista, ou comunista, enfim, qualquer um desses termos vai refletir essa atuação do partido ou do próprio indivíduo que está dentro do partido. Então, nos países em que há mais tradição de uma representação política mais firme,
mais confiável, pelo menos, foi no século XIX, na Europa, que se formou um grupo que às vezes também juntava vários partidos, chamada social-democracia. O que era a social-democracia? Era um regime que defendia que fossem dadas uma série de conquistas e vantagens para os trabalhadores, mas sem ameaçar demais os mais ricos. Isto, então, teve vários graus de alcance, de eficiência, e quando chegou no século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, os países mais ao norte da Europa, como a Alemanha, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, foram países em que essas sociais-democracias ficaram muito fortes. E com isso aumentou muito o poder aquisitivo do trabalhador. O salário mínimo e as possibilidades de entrar em bens de consumo se estenderam bastante para a população. Ao mesmo tempo, nesses países houve uma espécie de socialização, no sentido de que alguns serviços muito importantes, como a escola, o ensino em geral, a medicina, os hospitais, postos de saúde, remédios, e os correios, enfim, vários serviços públicos foram socializados. Então, todas as pessoas tiveram direito de ter isto de uma maneira minimamente respeitável e digna. E esses países foram até aqueles que se tornaram, na luta política entre direita e esquerda, uma espécie de centro. Mas um centro, digamos, com mais boas intenções do que essa palavra tem adquirido no Brasil, principalmente nos últimos anos. Ou seja, aqui no Brasil, o centro é praticamente um instrumento para os partidos de direita, enquanto que os partidos mais à esquerda têm tido mais dificuldade em ter as suas políticas efetivadas. Isto também nos faz lembrar de algumas palavras que são muito ligadas aos partidos de esquerda, como eu acabei de falar há pouco, socialismo. O que significa socialismo? Na sua origem, a palavra socialismo tem a ver com a sociedade. E com isso quer dizer, então, que você vive um regime político e econômico em que o principal da produção econômica deve ser distribuído de uma forma mais igual entre todos. Não significa que vai acabar com os mais ricos, mas significa que você vai igualmente pensar em trabalhadores, agricultores e profissionais como professores e médicos e dentistas de uma forma mais justa. Ou seja, você vai ainda ter diferenças entre pessoas e só não vai ter aqueles extremos de pessoas absurdamente pobres, sem nada,
e pessoas absurdamente ricas com tudo. Um grau, digamos, mais radical, mais forte do socialismo passou a ser o comunismo. Também surgido no século XIX, a ideia de comunista é mais radical, porque ela tende a dizer que vai acabar com todas as diferenças. Enquanto no socialismo você tem mais igualdade e muito menos diferença, no comunismo a promessa era de acabar com todas as diferenças. Todo mundo seria absolutamente igual. Todo mundo receberia as mesmas oportunidades de moradia, de educação, de trabalho, de lazer. Enfim, o comunismo foi tido como uma solução ideal. E, por outro lado, foi também criticado como sendo um sonho, algo que nunca poderia se realizar. Durante o percurso da história, nós vimos várias nações, vários grupos tentarem alguma forma de socialismo e até mesmo de comunismo. Então, como eu falei, primeiramente a ideia de uma justiça maior foi encarnada pelos partidos da social-democracia europeia, uma espécie de centro. Enquanto que ideias de partidos mais à esquerda, portanto, ainda mais visando uma igualdade maior, foram poucas vezes tentados. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, na prática existia um único país que havia feito uma revolução que se chamou soviética, a União Soviética, e que era a antiga Rússia, um país também dominado por uma aristocracia, uma espécie de rei, os nobres, que foram então tirados do poder e, numa luta armada muito séria, foram ou eliminados ou, digamos, rebaixados quando as pessoas que se tornaram representantes da esquerda tomaram o poder. E na antiga Rússia, você tinha esse ideal comunista não ainda realizado, mas como uma promessa. Então, na União Soviética, houve muitas vantagens dadas aos trabalhadores e pode-se dizer que foi um período de bastante avanço e até de desenvolvimento econômico. O que pesou contra a União Soviética foi a falta de uma democracia em que as pessoas pudessem falar a sua opinião sobre o governo, sobre as medidas que estavam sendo feitas, de uma forma livre. As pessoas foram, em geral, reprimidas, perseguidas quando falavam a sua opinião. Isto era contrário ao ideal do comunismo, mas era defendido pelo Partido Comunista da União Soviética como sendo uma etapa, uma fase provisória, até que mais e cada vez mais países do mundo inteiro pudessem se tornar, no mínimo, socialistas, quando não comunistas também. Isto foi bastante propagandeado nos países mais da direita, como nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha e em outros.
Então, durante uma boa parte do século XX, nesses países houve também partidos comunistas ou socialistas que elegeram bastante deputados e forçaram o governo a conceder uma série de vantagens para os trabalhadores. Então, de certa maneira, também esses países foram para um esquema misto que a gente pode chamar também de social-democracia. Infelizmente, as crises econômicas geradas pelo próprio sistema da direita levaram aos poucos à retomada de facções muito à direita, quer dizer, muito pouco interessadas nos trabalhadores e muito interessadas em defender os mais ricos. E isto é o que eu estava explicando na outra entrevista que dei para a Fábia, que é a política do liberalismo. No liberalismo atual, também chamado neoliberalismo, mas isso é só uma espécie de nome, o que importava era tirar todas as vantagens que haviam sido ganhas pelos mais pobres em função dessa pressão de partidos mais de esquerda. E, infelizmente, como eu disse, isto aconteceu no mundo todo. Nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em todos esses países, aqueles direitos que tinham sido conquistados pelos partidos de esquerda foram sendo retirados. E os novos partidos de direita, ou às vezes os antigos, só mudando o seu nome, conseguiram, aos poucos, privatizar os serviços mais importantes, como o da saúde, e fizeram com que vários governos que antes eram ou de centro ou um pouquinho mais de esquerda ficassem muito mais de direita. Esse fenômeno, como eu disse, aconteceu em escala mundial. Ele chegou no Brasil, quando houve o fim do regime militar, da ditadura militar, os partidos se reagruparam e foram também aos poucos cedendo espaço e poder para a direita, que nunca tinha deixado de existir, obviamente, claro, que nós estamos vivendo no momento atual em que muitas dessas conquistas, no caso do Brasil, foram ou retiradas ou estão ameaçadas. Então, eu só poderia dizer que é preciso analisar muito bem as propostas dos candidatos aos cargos eletivos e não se deixar confundir com nomes que às vezes são bonitos, mas que na prática não correspondem ao que foi prometido. Então, seu Gito, também agora a gente está tendo uma coisa boa, porque a Bolívia, né, a Argentina, parece que o Chile agora quer uma constituição diferente, né, chega daquela constituição lá do militar lá do Chile, e tudo está mudando, né, já estão pondo a esquerda para governar, né, e tudo. Só que aqui no Brasil a gente ainda está correndo risco de continuar a direita governando como prefeito aqui de São Paulo, infelizmente vereadores e tudo. Eu queria deixar que o senhor falasse um pouco para explicar às pessoas, por isso que tem que ter a consciência política, em primeiro lugar, né? Tem que saber para quem que está votando, tem que pesquisar aquelas pessoas, o que eles fizeram durante 4 anos, seja o vereador, deputado, qualquer um, para não votar
né? E pôr esse tipo de governo que está aí, que é o liberalismo, né? Que governa só para os empresários, né? Então eu vou deixar aqui o seu Gil terminar, tá? Só que mais uma vez, eu sou empregada doméstica, tenho um canal no YouTube, Lugar de Doméstica na Política. Se inscrevam lá, me ajudem e essa live, esse vídeo vai para lá. E quem não assistiu, vão assistir lá, tá bom? E tem outros vídeos do meu patrão aqui, né? Ele está explicando melhor também. Aí só fala um pouquinho aí da Bolívia, do Chile, por favor. Certo. É muito importante que uma pessoa como a Fábia esteja mostrando para todos a necessidade de olharmos não só para dentro do país, como é o caso do Brasil, e nós somos brasileiros, mas olharmos o que está acontecendo em volta. Então, esses exemplos da Bolívia, do Chile, ou da Argentina, são às vezes bastante importantes, porque nós podemos comparar, como ela acabou de fazer, com o próprio Brasil. Nós sabemos que um governo dos Estados Unidos tem sido, ao longo de tanto tempo, assim, no geral, muito mais favorável à direita. Mas mesmo nos Estados Unidos, houve governos, né, como o do Barack Obama, que tinham alguma direção de esquerda em alguns assuntos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Obama lutou muito para ter um sistema de saúde que chegasse a se comparar com o nosso SUS, que todos no mundo inteiro consideram até um exemplo muito bom. Apesar de nós conhecermos, como brasileiros, as deficiências, né, as falhas desse sistema, o fato é que nos Estados Unidos não existe nem isso. Se você não tem dinheiro para ir a um hospital, pagar um plano, você não tem assistência nenhuma. Então você, quando fala, né, dessas mudanças na América Latina, ao mesmo tempo você aponta que os interesses maiores de países como os Estados Unidos é não ter regimes de esquerda, não ter partidos de esquerda importantes, não ter de jeito nenhum governos de esquerda. E o caso do Chile foi muito importante, porque quando o Chile, na década de 1970, elegeu um presidente socialista, que era de esquerda mesmo, chamado Allende, esse presidente foi tirado do poder e foi morto com a ajuda dos Estados Unidos. Isso é um fato histórico já muito conhecido. Portanto, os Estados Unidos não apoiam regimes ou personalidades políticas que sejam de esquerda e vão fazer força para que a direita continue tendo o poder. O atual presidente dos Estados Unidos, o Trump, é um claro exemplo de político da direita. Ele é contra os pobres, ele é contra os imigrantes que vão para lá trabalhar, né? E, enfim, nós temos aqui no Brasil essa situação em que temos eleições agora, eleições importantes nas capitais, e eu concordo perfeitamente com a Fábia. É preciso que o eleitor pense direito, veja não só a promessa ou o nome que pode ser de esquerda, né, mas conheça a atuação da pessoa e do partido que ele representa, para que possa votar com alguma esperança de que nós possamos mudar no Brasil. Sim. Então, gente, é isso aí. Mais uma história, né? Mais uma aula de história.
sobre o nosso país, sobre partidos, né? E, gente, por favor, vamos mudar esse país, já está aí. Para que nós para quem que a gente deve votar, né? A esquerda já está dizendo tudo, né? A esquerda é do lado dos mais pobres, dos trabalhadores, igual meu patrão, ele é trabalhador também, certo? Ele não é empresário, não é bilionário, não. Ele é um trabalhador. Eu sou uma trabalhadora do lugar do nosso lado e dos mais ricos, que é meia dúzia que vive no Brasil, tá? Não é todo mundo que é bilionário aqui. Então vamos pensar bem e vamos votar com consciência, principalmente o partido que apoia o povo brasileiro, que eu vou dizer aqui já, e já está dizendo também que é a esquerda, tá bom? Sugiro, pode falar, só para a gente terminando. Então eu agradeço a atenção de vocês e espero que todos fiquem bem de saúde, não só física, que nós estamos precisando ainda por causa da Covid, mas em termos dessa saúde mental, que é a que vai nos levar a escolher melhor. Tchau, gente. Escreve lá, tá? Lugar Doméstica na Política, meu canal. Beijo.